À nascença, somos folhas vazias, preparados para iniciar uma nova história. Na infância, estamos muito ligados às nossas bases, à família e aos que nos rodeiam. Imitam o que dizem e o que fazem, e isso molda o início do nosso ser. É a altura que também começamos a conhecer outras pessoas, amigos, professores. Cada um traz algo novo, pequenas coisas, palavras ou atitudes que ficam connosco. A adolescência chegou e agora tudo muda. Queremos ser nós próprios, questionar tudo e todos e por vezes nos afastamos. As amizades tornam-se muito importantes, são uma âncora para nos segurar e apoiar. Nesta altura vem o amor, intenso e novo, e com isso também vem a desilusão, que complica os sentimentos e nos transforma. Na vida adulta, a base já está mais definida. Continuamos em constante evolução e em mudança. É tempo de tomar decisões, de projetos, compromissos e planos. Tudo isto contribui para que continuemos a mudar e a construir quem somos. Velhice. Começamos a olhar para trás, a valorizar o que vivemos, as mudanças que cada vez são menos, as decisões e os trabalhos que moldou parte de nós. Mas também percebemos que marcamos pessoas ao longo da nossa vida. No fim, quando chega a nossa hora, fica apenas uma marca. No fundo somos isto, moldes todos, os que nos deixaram, os que ficaram, os que magoaram, os que amaram. Mas nós também deixamos algo quem fica. Um gosto, uma palavra, uma maneira de ser. No fundo ninguém é só de si próprio, somos um pouco dos nossos pais e um pouco de todas as pessoas que passaram pela nossa vida. Obrigado. Vamos agora para a apresentação da Dom Dinis. Tudo começa na dualidade, entre o espaço que vemos e o espaço que vivemos. Entre o cosmos e o social. O espaço guia-nos no equilíbrio, onde viver é encontrar o nosso lugar e coexistir em harmonia. O exterior da obra, marcado pelo azul profundo e pelas galáxias, representa o cosmos. O espaço infinito e silencioso. Construída sobre uma base de madeira, com gesso e pasta de papel, a escultura transforma a matéria em universo através de modelagem e da pintura. Nesta galáxia, os LEDs fundem-se com a pintura e fazem nascer estrelas que brilham de dentro para fora, criando uma ligação entre a obra e o ambiente. A luz revela aquilo que existe, mesmo permanecendo distante. Mas o espaço é transformação. No interior, espelhos fragmentados, colados à mão, refletem uma identidade construída pelas relações e experiências. Cada fragmento simboliza as marcas únicas que as relações e as aprendizagens deixam em nós. Tal como no teatro ou na música, são os encontros e os ritmos do outro que nos moldam, partindo do eu, individual, para criar algo mais vasto. Quando a luz incide nesses fragmentos, os reflexos expandem-se pelo espaço e transformam-se em pontos de luz, como estrelas. Cada ponto representa um indivíduo, mas parte de um conjunto maior, tal como na claque, onde os pontos isolados se unem para formar constelações. Também nós só ganhamos dimensão quando nos ligamos a um grupo. Esta criação mostra que a nossa essência é moldada pelo que nos rodeia. Tal como no universo, também na sociedade, cada um ocupa o seu lugar, mas é na relação com os outros que esse lugar ganha sentido. Vamos para a Lima de Faria agora. Sonhos? O que é o sonho? Esta obra propõe uma reflexão sobre a relação profunda entre o ser humano e o universo do sonho. Quando pensamos em sonhos, muitas vezes imaginamos algo leve, abstrato, como uma nuvem. A estrutura principal é uma nuvem que simboliza o mundo dos sonhos e das ideias. Tal como os sonhos, ela ocupa um território entre o real e o imaginado, entre o que vemos e o que sentimos. No centro, a janela funciona como um limiar. É um ponto de passagem entre o interior e o exterior, entre o mundo visível e o invisível. Simbolicamente, a janela sugere a possibilidade de acesso ao inconsciente, como se o observador fosse convidado a atravessar essa fronteira íntima e silenciosa. Ela também representa o ato de olhar para dentro de si mesmo, reconhecendo que os sonhos podem revelar partes ocultas da experiência humana. A cabeça humana em barro introduz a dimensão material e humana desta obra, em matéria orgânica, moldável, com imperfeições. Tal como a condição humana,
incompleta, vulnerável e em constante mudança. Da cabeça surge uma luz. Simboliza as ideias, a criatividade, os sonhos que nascem dentro da mente. Este projeto convida-nos a refletir sobre o nosso mundo interior. Afinal, apesar de invisível, é onde tudo começa. Sonhar é também uma maneira de existir, lembrar e imaginar outras possibilidades de ser. Sonhar é renascer, às vezes que forem necessárias. A nossa obra recusa-se a caber numa única forma. Misturamos pintura, escultura e performance, porque a própria ideia nasce fragmentada, inquieta. Mais do que uma obra, quisemos criar uma experiência, algo que não se observa apenas, mas que se atravessa e se sente enquanto acontece. Tudo começa no caos. Não num caos distante ou abstrato, mas naquele que já vive conosco todos os dias. A peça inicia-se com uma cabeça fechada. Por fora já revela sinais de desgaste, como se estivesse à beira da ruptura. A superfície carrega marcas, fissuras, cicatrizes de uma tensão contínua, mas o verdadeiro caos habita no interior. E então a cabeça parte-se. Do seu interior emerge o pano, como um grito finalmente libertado, um desabafo impossível de continuar preso. Nele surgem imagens fragmentadas, rostos incompletos, corpos interrompidos, gestos suspensos no tempo. Há conflito, dor, inquietação, uma sensação constante de algo que ainda não encontrou paz, porque aquilo que guardamos dentro de nós nunca permanece oculto para sempre. O caos interior acaba inevitavelmente por transbordar, refletindo-se no exterior. Mas a obra não termina na destruição. No meio das ruínas surge a fênix, símbolo de renascimento, resistência e esperança. Depois do fogo, depois das cinzas, existe sempre a possibilidade de recomeçar. A escolha de unir escultura, pintura e performance nasceu precisamente dessa vontade de tornar tudo mais vivo, mais intenso, mais humano. Queríamos que o caos escapasse da própria cabeça diante do público. Como se a obra respirasse, rompesse limites e deixasse de pertencer apenas ao objeto para se transformar em emoção. No fundo, essa obra fala sobre isso. O caos não é apenas destruição. O caos também é transformação. Porque é precisamente das cinzas que a fênix volta a nascer. Obrigado. Agora o júri vem ver as obras de perto. Vamos gastar esta luzinha e dar um bocado de luz às claques. Música às claques. Até já. Faz barulho, Bruna. Scared of who I become, chasing shadows.